Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai ter mais uma aulinha, né? E a gente vai falar de. Porque assim, genética é um universo fascinante, absolutamente fascinante, né? Eu já disse isso numa aula e vou repetir: a genética é aquilo que vai determinar o futuro da nossa espécie. Querendo ou não, gostando ou não dessa ideia, isso é um fato que veio para ficar e não tem como a gente simplesmente ignorar isso, tá? Mas a gente vai falar hoje do gene de fazer homem. É um assunto fascinante essa questão. A questão para nós biólogos, né, que trabalham com a questão da evolução, o gene de fazer homem, como o cromossomo Y surgiu, é um enigma ainda a ser decifrado, né? Nós temos uma bióloga que trabalha no laboratório do Hawaii, lá no Havaí, no caso, e ela conseguiu produzir machos, né, ratinhos, laboratório machos, sem o cromossomo Y. O que ela fez? Ela pegou cromossomos que são autossômicos, né, alguns genes desses cromossomos e criou machos com eles. O que nos faz acreditar que, com o passar do tempo, de alguma maneira, esses genes acabaram sendo empacotados no chamado cromossomo Y, e esse cromossomo virou o cromossomo de determinação sexual masculina em mamíferos. Mas o que é mais incrível, né, nessa questão é justamente o fato do cromossomo Y ele existir, né? Então vocês vejam aqui, né? Vocês podem ver aqui no slide que o cromossomo X ele é maior do que o Y, né? Voltando a falar, por quê? Porque ele tem mais genes, maior carga genética, e o Y, na verdade, ele só tem uma função: trazer o gene SRY, que está aqui no braço curto do cromossomo Y. Esse gene é o gene para fazer homens. É o gene que vai chegar e falar: para tudo, aqui vai ser menino. Aqui não vai ser menina. Por quê? Normalmente o feto ele encaminha passivamente para ser mulher. Todo feto até a sexta semana de gravidez, alguns falam, não, a sexta semana as gônadas são indiferenciadas, o bebê não tem sexo ainda. As gônadas são indiferenciadas, porque elas vão ter comandos para se diferenciar ou em testículo ou em ovário, porém o feto já tem uma forma padrão que é feminina. Tanto é assim que a síndrome de Morris é a prova incontestável disso, né? Na síndrome de Morris, se o feto, o que acontece com o feto? Ele não reage à testosterona, ele não tem os receptores para testosterona e, portanto, nasce fêmea ainda que o sexo genético seja masculino, tá? Então, a virilização do feto depende não só do gene SRY, mas se ele vai ou não reagir à testosterona, ou seja, ser macho ou ser fêmea depende da sua reação aos andrógenos, né? Como já falei numa outra aula aí, dá uma olhadinha nas aulas que eu tenho aí. Eu estou tentando aperfeiçoar o áudio, estou tentando aperfeiçoar essas aulas, que eu estou começando agora, tá, gente? Se você gostar das minhas aulas, por favor, dá um like, compartilhe, tá bom? Porque a gente está aqui para isso, né? Uma das razões de abrir esse canal é poder dar aula para quem quer aprender. É muito frustrante para nós, professores da rede pública, principalmente, você entrar numa sala com 45 alunos e a maioria absoluta não está nem um pouco interessada no que você tem a dizer, né? E ao invés de ajudar, tentam atrapalhar a aula. Enfim, aqui pelo menos eu estou dando aula para quem quer aprender. Aqui, gente, a gente está vendo uma foto, né, dos cromossomos X e Y. Então, aqui nós temos dois X, no caso das meninas. Aqui é o par 23. Lembrando, né? Vamos voltar lá. Eu tenho outras aulas aqui falando sobre isso. Que nós temos 23 pares no nosso cariótipo. 22 são autossômicos e o 23, o parzinho 23 é o que vai determinar o sexo genético de uma criança. Ah, professor, mas isso é genético? Por que é genético, não o sexo da criança? Porque o fato de uma pessoa ter um Y e um X no sexo genético dela não quer dizer que ela vai ser homem. Voltando à síndrome de Morris. Se a criança não reagir à testosterona, vai nascer fêmea, tá? Porque, já falei, a forma padrão de um feto é feminina. Importante aqui a gente pode ver a diferença de tamanho do cromossomo X e do cromossomo Y. De novo, porque aqui é uma foto, tá? Eu sempre chamo atenção para isso, porque o cromossomo Y ele tem aquela função que é transformar o feto em macho. Aqui, gente, a gente está vendo o desenvolvimento da genitália, né? Então lembra que passivamente o feto vai ser fêmea. Para que ele virilize, a genitália também tem que virilizar e para tanto é preciso testosterona, tá? Então aqui nesse desenho fica muito claro, a gente vê o tubérculo que dá origem à crista, né? No caso do clítoris, no caso
a ponta do pênis do homem, eles são o tubérculo que vai dar origem, tá? Tanto ao clítoris quanto o pênis. Mas como você pode ver aqui, em amarelo a gente vê os que vai dar origem aos grandes lábios vaginais, tá? Em amarelo estão os grandes lábios vaginais. Na mulher, ele vai se tornar os grandes lábios vaginais. No macho, ele vai se fechar e se tornar o quê? O escroto, onde vai ficar abrigado os testículos do menino. Lembra na aula do homem XX? No caso de uma virilização feita pela testosterona de um feto XX, tudo isso também acontece, né? E a genitália fica masculinizada, fica virilizada, a criança nasce, a gente acha que é um menino, e na verdade não é um menino, é uma menina geneticamente falando. Dê uma olhadinha lá na aula Homens XX, tá bom, gente? Senão essa aula fica muito longa. Então, aqui a gente vê a virilização, né, da genitália, que é os testículos, são nada mais nada menos que os grandes lábios que se fecham, e o pênis é o clítoris que cresce, tá vendo aqui? Então, é muito curioso isso, tá, gente? Aí você fala assim, professora, quer dizer então que o homem tem um canal vaginal? Tem, tá? Como aqui já se fechou, ele não vai ver o canal vaginal dele. Mas muitos transexuais usam esse canal vaginal, tá, gente? Eles colocam os testículos para dentro do canal vaginal, passam uma fita crepe, e aí você não vai nunca desconfiar que se trata de um homem. Dá para usar um fio dental de boa, tá, gente? Por quê? Porque os machos têm o canal vaginal, porque todo macho já foi uma fêmea. E como eu já disse para vocês antes, o que configura as gônadas e o que configura o cérebro são os hormônios. Se são os hormônios, fica claro que o fenômeno LGBT é totalmente explicado do ponto de vista biológico, tá, gente? Aqui esse desenho também é muito legal, porque ele também dá para exemplificar melhor. Foi um outro desenho que eu achei muito bacana. Então aqui você vê uma vagina com um clítoris grande, né? Uma clitoromania. A gente fala isso quando a mulher tem um clítoris muito grande. Mas aqui esse desenho dá para exemplificar melhor. Olha, vai tendo um fechamento, fechamento, vira o escroto, e aí o que era clítoris se transforma em pênis, tudo bem? Portanto, gente, ser homem é, na verdade, virilizar, né? Ou seja, ser homem é reagir à testosterona. Então, os mamilos, como vocês podem ver aqui nessa foto, permanecem no feto porque a forma padrão do feto é feminina, tá? E isso é muito legal, gente. A biologia, a genética explicam um monte de coisa. A gente vai tendo esses drops aqui. Eu quero tentar fazer aulas mais curtas possível, porque o pessoal fala, não, as aulas ficam muito cansativas, muito longa. Então eu vou dando esses drops aqui na medida do possível. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, por favor, compartilhem e se inscrevam no canal. Até mais.